Alô, galera aí, visitante do blog Celular com Câmera. Vamos nós aqui para mais uma dica aqui do nosso blog, ok? Eu publiquei recentemente aqui um artigo falando sobre lixeira no smartphone, certo? É, Está aqui no nosso blog, quem quiser visitar, está aqui à disposição o artigo, certo? E o artigo o que é que fala? O artigo primeiramente faz uma indagação. O seu smartphone tem uma lixeira? É, Às vezes os nossos smartphones, né, sempre muitos modernos, a gente começa a navegar pela internet, tal, usando todos os recursos que a tecnologia hoje nos oferece. E muitas das vezes a gente está navegando no nosso smartphone e de tanto recurso que ele tem, a gente até imagina que está navegando num computador como um notebook, né? E na verdade o nosso smartphone sim é um verdadeiro computador de mão, né? Mas é um computador de mão, mas com recursos limitados, né? Então, geralmente quando a gente está no smartphone e acidentalmente ou por engano exclui algum arquivo, como uma foto, como um texto, um vídeo, um áudio. Quando a gente exclui esse arquivo por engano, a gente às vezes fica pensando se será que o smartphone tem uma lixeira? Será que eu posso ir na lixeira do meu smartphone e recuperar aquele arquivo? A resposta é que a grande maioria dos smartphones não possuem esse recurso de lixeira, certo? E por que esses smartphones não possuem recurso de lixeira? O que impedem os smartphones de terem um recurso de lixeira? A resposta é nessa limitação que eu falei, né? Os smartphones são computadores, sim, mas eles têm limitações, né? O seu notebook, por exemplo, você vai ter 200, 300, 400, 500 GB de memória no seu HD, né? Memória bem grande. E os smartphones geralmente eles são limitados com relação à memória, né? Creio eu que o smartphone com maior capacidade de memória seja de 64 GB, né? Então, essa pouca capacidade de memória, ela inviabiliza, né, um recurso de lixeira no smartphone. Por quê? Porque quando você exclui um, um arquivo do seu smartphone, ele desaparece da memória do seu smartphone. Quer dizer, ele não desaparece por total, completo, mas ele fica ainda alguns fragmentos desse arquivo, mas ele não está ocupando aquele mesmo espaço que ele ocupava anteriormente no seu smartphone. Ele foi excluído, ele liberou espaço na sua memória. E se você tivesse uma lixeira no seu smartphone, aquele aquele arquivo excluído, ele não iria liberar espaço na memória do seu smartphone. Ele iria continuar na memória do seu smartphone, só que em uma outra pasta, né? Iria continuar numa pasta de lixeira, iria continuar ocupando espaço. E espaço em memória é, um, é, um, é uma coisa importante no smartphone, né? Porque quanto mais cheia a memória do smartphone, mais vai tornar o sistema lento, aquilo tudo. Então, a pouca capacidade de memória inviabiliza um recurso de lixeira no smartphone, certo? Mas aí vem a pergunta, quer dizer que eu falei no início que a grande maioria dos smartphones não possui o recurso de lixeira, sim.
tem alguns poucos que possuem sim esse recurso de lixeira, mas esse recurso da lixeira, como eu falei, só vai ser viável no seu smartphone se você tiver uma capacidade boa de memória no seu smartphone, certo? Ah, mas eu possuo uma boa capacidade de memória no meu smartphone, só que eu não tenho o recurso de lixeira. Eu posso ter essa lixeira no meu smartphone? Essa é a indagação que a gente faz aqui no artigo, e você vai encontrar a resposta aqui no nosso artigo, que sim, você pode sim ter uma lixeira no seu smartphone, certo? Existem aplicativos que você pode baixar no seu smartphone que trazem esse recurso de lixeira ao seu smartphone, certo? Mas é como eu falei, esse recurso só será viável para você se você tiver uma boa memória interna do seu telefone. Não adianta você baixar um aplicativo desse se você só tem 2, 4 GB de memória no seu celular, certo? E quais seriam esses aplicativos? Bom, aqui no nosso artigo a gente fala de 2 aplicativos que vão trazer um recurso de lixeira para o seu celular, certo? A gente menciona 2 aplicativos e a gente também deixa aqui o link para você baixar esses aplicativos, certo? O primeiro deles é o RecycleBin, certo? Aqui a gente fala um pouquinho dele e a gente dá logo o link para você baixar, certo? Diretamente do seu smartphone. E o segundo é o Dumpster. O nome é um pouco complicado, certo? Mas a gente também dá aqui o link para você baixar diretamente aí do seu celular, certo? Outra coisa, esses 2 aplicativos que a gente menciona aqui, eles só funcionam em aparelhos com sistema operacional Android, certo? Então, se você tem aí o seu iPhone, iPad, né? Ou então um outro aparelho que funcione com outro sistema operacional, esses 2 aplicativos aqui você não vai conseguir baixar. Esse aqui é exclusivamente para aparelhos Android, certo? Mais abaixo aqui a gente faz uma advertência, certo? Pode ser que alguma das opções do Drupal ou do RecycleBin não funcionem em aparelhos que não tenham root, certo? Pode ser que algumas opções dele não funcionem. Por quê? Porque pode ser que esse aplicativo necessite de acesso, um acesso ilimitado no seu smartphone, né? E o root nada mais é do que liberar esse acesso no seu smartphone. O seu smartphone está livre, sem nenhum tipo de como é que eu posso dizer, sem nenhum tipo de limitação que posta pelo sistema operacional. Então, a gente também tem aqui um artigo que ensina você a fazer o root no seu celular. Caso você tiver baixado algum desses aplicativos e por acaso alguma opção não estiver funcionando, pode ser que essa opção não esteja funcionando por conta de que o seu celular não tem root. Então, se você quiser fazer o root no seu celular, a gente também tem aqui um artigo falando sobre o root, ok? Agora também a gente fala aqui também, se a sua intenção é só recuperar alguns arquivos que já foram excluídos, e você pode usar de outros meios, certo? Se você não quer ter essa lixeira no seu celular,
certo? Ou porque o seu celular tem pouca memória, ou sei lá, por outro motivo, você pode recuperar esses arquivos que você excluiu através de outro método, certo? A gente está aqui indicando um outro método, então até porque você baixou e tem as opções que você está querendo acessar e o seu celular não tem root, você também não quer fazer root, então tem essa outra maneira aqui de você recuperar arquivos excluídos, porque na verdade a lixeira no seu smartphone vai ser uma atitude preventiva, né? Porque ela não vai recuperar arquivos que você já excluiu antes de instalar a lixeira no seu smartphone. Ela não vai recuperar. A lixeira só vai recuperar aqueles arquivos que você excluiu após a instalação da lixeira. Então, se você está nessa situação de que você baixou a lixeira, mas o arquivo que você queria recuperar você já tinha excluído antes de instalar a lixeira, então esse outro método aqui vai ser bem mais, quer dizer, vai ser o método eficaz que a gente indica aqui, certo? Então, galerinha, essa foi a nossa dica sobre lixeira no smartphone, certo? Como eu disse, geralmente a grande maioria dos smartphones não possuem esse recurso de lixeira por conta de limitações de memória, certo? E aqui a gente dá a dica, diz que se você quiser ter uma lixeira no seu smartphone, você pode ter, certo? A gente indica dois aplicativos que trazem esse recurso de lixeira ao seu smartphone. E a gente indica também aqui, se por acaso você quiser fazer o root no seu celular, também a gente tem um artigo que fala sobre o root. E a gente indica aqui por final também, se você não quer trazer esse recurso de lixeira, mas tem um arquivo que você deseja recuperar, a gente também tem aqui um artigo que fala de como recuperar arquivos excluídos do smartphone. Então espero que vocês tenham gostado da nossa dica aí. Se você tem alguma dúvida, deixa sua dúvida logo abaixo aqui do nosso artigo, que a gente vai se esforçar e ter o prazer de responder a dúvida de qualquer um dos nossos visitantes aí. E se você tem algum outro método, conhece algum outro aplicativo que traz esse recurso de lixeira e que é bom, que você recomenda, também deixe os seus comentários aí no nosso site, tá ok? Então essa foi nossa dica, até a próxima aí, galera!